Fala galera, aqui é Viver Dividendos. Hoje nós não vamos falar de investimento. Hoje é um vídeo especial de Páscoa. Nós vamos falar sobre Jesus. É isso mesmo. Eu fiz um vídeo no Natal especial sobre esse tema, que é esse daí, ó, Pedro sobre as águas, no qual a gente faz uma leitura, né? E eu trago ali a minha interpretação dessa passagem ali, né, em que momento em que Jesus está andando sobre as águas e Pedro sai ao encontro de Jesus, né, e aí eu faço a minha interpretação desse texto, como os outros textos que estão aqui. A gente tem até uma tag aqui chamada Bíblia, né, dentro do nosso banco. Eu vou ver se eu crio uma categoria aqui para organizar melhor isso. Mas nós já temos aí algumas leituras de texto que a gente fez, né, começamos com o Paralítico de Cafarnaum, que eu resolvi fazer no meio de uma viagem. Estava lá numa viagem, inclusive no Egito, e aí Paralítico de Cafarnaum, do Egito ali, né? Que Moisés, ele mata o egípcio. E aí eu falei assim, cara, vou falar sobre isso. Foi aí que eu comecei a falar sobre Jesus aqui no blog, né? E vou ser sincero para você. Desde o momento, desde esse primeiro vídeo ali, que o meu Shadowban começou, cara. Foi em setembro de 2019. Então, o meu blog, ele era muito recomendado lá no Google, né? Ele teve um appzinho aí, o Google divulgava bastante o meu material. Hoje em dia, se você tentar bater lá, Viver Dividendos, você não vai nem me encontrar mais no Google. Foi praticamente quase excluído mesmo das páginas, né? Mas, enfim, faz parte, né, cara? Eu prefiro estar aqui falando, às vezes, para uma quantidade pequena de pessoas, né? E tá podendo falar do que eu acredito, do que eu acho importante, do que, às vezes, ter uma audiência gigantesca e ocultar um pouco aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho que é fundamental. Até porque a gente fica muito aqui falando de dinheiro, 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 dinheiro. E, meu amigo, se você tá me assistindo e a sua maior preocupação na vida é conseguir dinheiro, conseguir bens, conseguir grana e ficar rico, cara, sinto lhe dizer, você está pelo caminho errado. Existem coisas muito maiores do que isso. E ouço às vezes dizer, cara, que muitas vezes a pessoa fica tão obcecada em buscar o dinheiro que o dinheiro acaba fugindo dela. Eu sempre falo isso com a galera. Às vezes tem algumas pessoas que perguntam, pô, mas como é que você conseguiu construir os negócios e tal? Eu falei, e ter sucesso na bolsa e tal, aquela coisa toda. Eu falo assim, cara, a primeira coisa é você não colocar essas coisas acima de tudo. Porque se você coloca o dinheiro como o seu Deus ali, né, aquela coisa no qual, cara, tudo meu, tá, tudo pro dinheiro. Cara, ele não vai até você, ele vai fugir de você, misteriosamente. Bizarro isso, mas eu vejo muito isso acontecer. Mas assim, mesmo que você consiga ainda assim esse dinheiro, você vai conseguir o dinheiro e você vai ver que você vai continuar vazio, você vai continuar triste, você vai ver que sua vida não teve propósito. Porque o dinheiro, cara, ele não vai trazer isso para você. Essa felicidade que a gente vai encontrar em Cristo, na religião, no estudo da palavra, em conversar com Deus, fazer suas orações e ler a Bíblia. Eu não estou falando assim, ir à igreja é muito importante, mas às vezes o cara tem aquele bloqueio no começo, né? Se você tem esse bloqueio, cara, senta ali na sua casa, faz a sua oração, conversa com Deus, fala como se estivesse falando aí com um amigo e tal. E tenta fazer essa experiência. Pega a Bíblia, pega uma Bíblia, tem Bíblia hoje na internet, se você compra uma Bíblia aí por R$10, se não tiver, você até me passa o seu endereço que eu te mando uma Bíblia para você de presente, se você quiser. Mas é importante você estar lendo também a Bíblia. Eu falei sobre isso na mensagem ali de Natal, né? Essa importância aí. Mas a gente vai falar aqui hoje de uma passagem de Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19. Eu gosto nas minhas leituras, e isso daí você vai ver que em todas essas aqui eu fiz exatamente isso, eu gosto de quando eu estou estudando a palavra de Deus, eu tento trazer aquela palavra para os nossos dias atuais. É o que eu chamo de revelação, é trazer a revelação da palavra. O que essa palavra quer dizer para a gente? Porque aquilo ali pode ser tratado como um texto histórico, entendeu? E se você lê a Bíblia apenas como um livro histórico, sem estar com seus joelhos no chão, que eu falo assim, no sentido figurado da coisa, sem estar com seus joelhos no chão e tentando buscar a mensagem verdadeira por trás daquelas linhas,
vai ser só mais um livro que você leu. Ele não vai mudar a sua vida. Então, sempre quando eu faço as minhas leituras, eu tento trazer isso para o meu dia, entendeu? E principalmente tentar aplicar aquilo na minha vida, tá? Muitas vezes que eu estou falando aqui, às vezes como se fosse uma terceira pessoa, eu estou falando às vezes até de mim mesmo, na maioria das vezes, entendeu? Bom, vamos lá. Esse texto aqui de Lucas 17, ele narra um momento em que Jesus ele se encontra com 10 leprosos. Lá por volta de Lucas 9, se não me falha a memória, ali mais ou menos naquele pedaço ali, tem um momento em que Jesus ele decide ir a Jerusalém, ele decide rumar para Jerusalém. E ali de Lucas 9, se não me falha a memória, para frente, vai narrando essa trajetória. E chega esse momento aqui, do 17, que ele está passando ali por um vilarejo pequeno, né? Não é um vilarejo muito grande, não é uma cidade grande, que fica entre Samaria e Galileia. Ele entrou nesse povoado, como fala aqui no capítulo 12, no versículo 12, né? E lá nesse povoado, tinham 10 leprosos que ficaram de longe e gritam para Jesus, né? Isso porque, até aqui nesse texto que a gente leu aqui do paralítico de Cafarnaum, a gente já mostrava ali que Jesus, ele, nesse momento, ele já tinha uma certa, vamos dizer assim, popularidade entre o povo, né? O povo já conhecia ele, né? Já sabia dos seus milagres, porque Jesus já tinha feito diversos milagres ali naquele momento. E quando Jesus ele passava nesses vilarejos, nessas cidades, era uma multidão que vinha atrás dele querendo cura, querendo alguma coisa, né? E assim até hoje, né? A maioria das pessoas que vão até a igreja, elas vão querendo alguma coisa. Isso pode isso nunca mudou, né? Isso sempre foi assim. Mas vinha aquela multidão ali com Jesus. E esses leprosos, esses 10 leprosos, né? A gente vai falar um pouquinho aqui da lepra, né? Mas eles gritaram em alta voz ali, né? Jesus, mestre, tem piedade de nós. E, bom, aqui a gente tem alguns pontos aqui para comentar. Primeiro de tudo é o seguinte: o que a lepra simboliza, trazendo para os nossos dias de hoje, no sentido interpretativo da palavra de Deus? A lepra, ela simboliza o pecado. Por quê? A lepra, ela é a carne morta, né? Então, o pecado, ele simboliza a morte, né? E essa lepra, essa carne morta, né? Ela não tem cura, né? Então, naquela época ali, o que eles faziam com os leprosos? Como a lepra não tinha cura, né? Eles... Na verdade, eu acho que, se não me falha a memória, até hoje a lepra não tem cura, né? A gente consegue hoje... ela chegou a ser erradicada, né? Uma época, mas depois, mais recentemente, ela está aumentando, né? Agora com o nome de hanseníase, né? Mas hoje a gente consegue meio que impedir que ela cresça, mas naquela época ela ia crescendo e ficava uma coisa terrível, né? E ela é muito contagiosa, então eles acabavam afastando essas pessoas, tiravam essas pessoas do vilarejo, né? Eles não podiam ter contato com o resto das pessoas, eles tinham que viver longe das pessoas, né? Então, para o leproso, era muito ruim isso. Imagina você não poder se aproximar do resto das pessoas, não poder viver em sociedade. Você, às vezes, tinha que se afastar da sua família. Você tinha uma esposa, você tinha filhos, você tinha irmãos, pais, você era afastado deles. Tinha que viver longe. E eles, muitas vezes, colocavam um sino no pescoço desses leprosos, né? Por quê? Para que as pessoas... escutassem quando esses leprosos estivessem chegando, se aproximando, né? Você ouvia aquele sino e você já sabia que tinha um leproso ali, e você se afastava e chotava ele. E era uma situação muito complicada desses leprosos. Mas eles gritam algo muito interessante. Eles poderiam ter gritado: mestre, cura a gente, cura minha lepra, alguma coisa, mas eles não. Eles falaram assim: Jesus, mestre, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. E aqui é um ponto interessante, porque ninguém pede misericórdia a Jesus se não for pelo Espírito Santo. Naquele momento ali em que eles pediram essa misericórdia, eles estavam ali, eles pediram aquilo pelo Espírito, né?
E aí Jesus, né, quando você pede a misericórdia de Jesus, né, isso é um fato interessante que mesmo que você esteja com um pecado já em estágio avançado, consumindo a sua pele e tal, ele vai sempre ter misericórdia de você. E olha que eles tiveram que gritar, porque era muito barulho ali, né, naquela caminhada, né? Mas Jesus, ao vê-los, né, disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Mandou eles irem lá, falou assim, ó, pode ir lá se mostrar ao sacerdote. Por que Jesus fala sobre isso, né? Jesus manda eles irem se mostrar ao sacerdote porque era o seguinte, naquela época, quando você recebia uma cura, um milagre, né? Se você tinha algum milagre, você tinha que ir a um sacerdote para testificar isso, né? Você tinha que ir a um sacerdote para testificar isso. E aí, meu amigo, é como se fosse hoje, vamos pegar um exemplo. Imagina um medicamento, essas vacinas aí do Covid, né? Que foi outra coisa que me jogou no Shadowban também. Mas essas vacinas aí do Covid. O cara, para aplicar a vacina em você, ele tem que levar lá na Anvisa, para a Anvisa testificar que a vacina, essa vacina realmente cura. Então pode ir lá aplicar na galera. Muitas vezes não é aquela verificação assim, bem verificada. Mas enfim, vai lá e pode aplicar essa vacina. Então, era meio assim que funcionava. Então, aqueles leprosos, eles tinham que ir até os sacerdotes para que eles pudessem testificar essa cura aí, né? E aí, cara, é um fato interessante que quando Jesus manda eles irem ao sacerdote, eles ainda não estavam curados. Isso que acho que é o ponto aí, né? Porque eles tiveram muita fé, cara. Eles tiveram muita fé. E aí eu sempre falo que eu trago a palavra para mim, né? Eu sou um homem de pouca fé. Eu confesso que eu sou. Eu muitas vezes, eu acredito sim no poder da cura, da palavra, isso tudo. Mas eu sou um cara que, tipo, se Jesus às vezes falar comigo assim, vai lá pro sacerdote, tá curado. Eu acho que, tipo, eu ia olhar para mim e falar, pô, mas eu não curei, pô, vou lá fazer o que lá? Passar vergonha? Eu meio que falaria isso. Eu tenho pouca fé. Eu já falei isso nos vídeos aqui diversas vezes, né? Peço a Deus todos os dias para que Ele aumente essa minha fé. Mas eu sou tipo um Pedro lá mesmo, né? O homem de pouca fé. Mas eu ficaria ali meio em dúvida, né? Mas eles foram. Olha que interessante. Eles ainda não estavam curados. Então, o milagre, a fé é exatamente isso, né? A fé é exatamente isso. Você primeiro tem que acreditar. Você acredita e depois que o milagre vem. Para você receber o milagre, você precisa de ter a fé, né? E você precisa de acreditar. E tem um detalhe interessante, né? Que a fé sem obra é morta. Acho que foi Tiago que falou isso, né? É tanta informação que às vezes eu esqueço alguns pedaços de quem foi que falou, mas acredito que foi o Tiago. Mas isso é uma das passagens assim, que eu mais utilizo, tanto na minha vida, quanto na hora que eu estou conversando com outras pessoas sobre a palavra de Deus, porque tem muita gente que acha que basta apenas ter a fé e não precisa de agir. Você imagina se aqueles homens ali, Jesus falava, vai lá se mostrar ao sacerdote, e eles ficam parados lá esperando curar. Não, eles se moveram, né? Então tem esse ponto também ali no texto interessante, que eles precisaram de tomar uma ação, né? Eles tiveram a fé, primeiro de tudo, falaram, não, vamos lá, porque se ele mandou aí, nós vamos ser curados. E eles precisaram de caminhar até o sacerdote. E foi esse ato deles agirem, né, é que fez com que não basta ter a fé, tem que ter a ação também, e aí eles receberam um milagre, né? E aqui, meu amigo, é que é interessante, porque os 10 foram curados, mas apenas um deles voltou para Jesus. Ele prostou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Não foram purificados. Jesus perguntou com ele, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Isso é interessante. Por quê?
Muitas vezes, galera, as pessoas só buscam a Jesus quando estão com problema. Você só grita a Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, quando você está com problema. E isso daí é o que eu falo com vocês, que é o que a gente mais vê hoje no meio do povo que segue a Jesus, são pessoas assim. Tem uma série que chama The Chosen, né? Tem um menino que trabalha aqui comigo do lado aqui, é o Black Prog, Pantera Negra da programação. Ele é evangélico. E eu converso com ele bastante sobre a Bíblia e tal. E aí eu falei com ele dessa série, e depois ele começou a assistir, aí eu falei com ele de uma passagem, que se eu não me engano, acho que era Filipe, que ele tinha um problema Filipe ou Tiago, enfim, um dos dois lá. Que ele tinha um problema ali na perna, e ele era meio manco, assim, né? E Jesus vai mandando os discípulos de 2 em 2 ali para ir curando as pessoas, fazer os milagres e divulgar mais a palavra, né, de Deus. E ele vira para Jesus e confronta Jesus, assim, só ele, Jesus, assim, quietinho no canto, na hora que Jesus estava saindo, falou, mas como é que eu vou curar as pessoas se eu tenho um problema? Se eu preciso de uma cura? Aí Jesus, depois vocês deem uma olhada nessa passagem, eu vou falar mesmo por alto, porque eu não vou lembrar direito ao certo todo o texto, né? Mas Jesus pega e fala com ele, exato, você vai mostrar para eles que o mais importante não é receber uma cura para o corpo que está aqui nessa terra, mas sim uma cura espiritual para a sua alma lá na eternidade. Foi mais ou menos isso que Jesus disse para ele. E foi uma lição, assim, fantástica. Foi uma das melhores cenas do The Chosen, que inclusive eu vou assistir The Chosen hoje, que vai sair aí os 2 primeiros episódios da 4ª temporada no cinema. Eu vou lá para prestigiar mesmo. Já até falei com o próprio Black Prog. Eu falei, vou comprar 2 ingressos de presente para você. Se você está me ouvindo, é cristão, vá, assista The Chosen. Ah, mas eu não acompanho a série, você depois... Cara, compra o ingresso, porque se a gente não apoiar e não der retorno, não vai ter mais produção disso no cinema. Se a mídia entender que tem demanda para o público que busca Cristo, que quer falar de Cristo, eles vão fazer mais filme. Que tem muita gente que está no game pelo dinheiro, não estou falando que é o pessoal do The Chosen não, entendeu? Mas tem muita empresa grande que está ali apenas pelo dinheiro. E, meu amigo, o que importa ali é a gente divulgar a palavra de Cristo ali. Então é importante a gente estar apoiando essas iniciativas. Propaganda aí do The Chosen, claro, sim, com certeza. Mas se tiver oportunidade, vá, porque a série é fantástica. Assiste os 2 episódios, depois você volta e assiste tudo de novo, se você nunca viu. Mas tem como acessar, inclusive, de forma gratuita em Angel Studio, se não me falha a memória, você entra lá e acessa de forma gratuita. Toda temporada eu deixo lá uns R$100 lá de crédito lá, que aí você financia para outras pessoas poderem assistir de graça também. Mas voltando aqui para o nosso texto, né? É interessante como muitas vezes as pessoas elas só buscam a Cristo quando elas estão assim, no fundo do poço. E às vezes aquela pessoa fala assim, não, mas poxa, eu queria tanto isso, eu queria aquilo. Às vezes Deus ele não dá certas coisas para algumas pessoas porque ele conhece o coração das pessoas. Você acha que quando Jesus não curou aqueles 10, ele não sabia que aqueles 9 ali não iriam voltar? Com certeza ele sabia. Com certeza. Assim como ele curou dezenas e dezenas e centenas de pessoas que não se converteram apenas com a cura. Mas sempre teve aqueles que foram como o samaritano, que voltaram para agradecer a Deus, que se prostraram aqui, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Ele não voltou falando assim, escondido assim, obrigado, tá, Jesus? Obrigado, muito obrigado aquela hora ali. Ele não fez isso não, porque quando você tem um encontro com Jesus e recebe um milagre de Jesus, de ter uma salvação, que aqui, ali naquele momento ele já tinha sido salvo, que Jesus fala, levanta-se, sua fé o salvou. Quando você é salvo, você quer falar isso para todo mundo.
Você quer mostrar para todo mundo o quão maravilhoso é esse Jesus. Que é meio que isso que eu tento fazer aqui no blog, porque foi o que eu falei lá atrás, cara. Quando eu fiz o primeiro vídeo falando aqui da palavra de Deus, misteriosamente o meu canal sumiu do YouTube. E sumiu das pesquisas do Google. Estranho, né? Você olha os meus... Agora eu acho que, tipo assim, tá diminuindo um pouco, talvez, esse Shadowban. Mas é complicado, cara. É complicado isso aí. Mas, muitas vezes, as pessoas, às vezes, elas guardam aquele milagre ali só para ela. Não, você tem que falar. Você tem que anunciar. Você tem que mostrar para outras pessoas o que Jesus fez por ti. Que é isso que importa. Então, e tem um detalhe, amigos. Aqui no texto, ele fala que o homem era samaritano. Olha esse detalhe interessante. Por quê? Porque um samaritano, um samaritano, o que é um samaritano? Ele é eu sou um samaritano. Ele é um judeu que não é, vamos dizer assim, de descendência 100% judia. Ele é misturado. É tipo um mestiço, né? Eu sou tipo esse judeu samaritano. Eu sou meio judeu e meio mestiço, né? Então, eu sou tipo um samaritano de acordo com os textos bíblicos, entendeu? Com a cultura ali bíblica, com a cultura judaica, eu sou considerado um samaritano. Assim como esse samaritano, eles não podem ser favorecidos por um judeu. Um judeu não pode favorecer um samaritano. Mas esse judeu aí que o samaritano encontra, ele era diferente. Ele era muito diferente de todos os outros. E apesar de Jesus não poder favorecer um samaritano, ele ainda assim o curou. Então isso daí é interessante também para a gente trazer aí como um ponto, né? O fato de um dos leprosos serem samaritano, né? E é isso. Eu acho que eu passei em todos os pontos aqui, né? Eu não lembro se eu faltei algum aqui, né? Às vezes a gente anota tanta coisa para falar que eu acabo esquecendo aqui, né? Mas enfim, acho que também já falei demais aqui, né? Eu tento fazer esses vídeos com menos de 20 minutos, já deve ter passado. Mas é isso, amados. Esse aqui é o nosso vídeo especial de Páscoa. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essa palavra, que isso aí tenha encontrado talvez um pouco de conforto para vocês. Quem sabe você que está me ouvindo aí não está na mesma situação desses leprosos. Às vezes você não consegue ficar, às vezes, no meio de outras pessoas. Às vezes você não está com uma lepra visível ali na carne, mas às vezes o seu problema é interno. E às vezes o que falta é você se ajoelhar e pedir a misericórdia de Jesus. Ele vai te trazer o conforto e vai te curar desses problemas. Isso aí eu tenho certeza. Então, se vocês puderem, dê essa oportunidade. Faça esse teste que eu falei com você, ajoelhe lá na sua casa, faça a sua oração aí, faz isso aí por 1 mês, 2 meses, 3 meses aí mais ou menos, pega uns 3 meses, vai lá, pega e vai fazendo essas orações aí. E aí depois você me diz, se depois desses 3 meses que você ficou ajoelhando ali, orando a Deus, se a sua vida mudou. Não estou falando financeiramente, não estou falando a nível de dinheiro, a nível de saúde, não estou falando nada a nível disso. Estou falando internamente. A forma como você vê o mundo e a forma como você vê propósito na sua vida, nesse mundo, muda. Muda muito. E é isso, amados. Fico por aqui. Agradeço a todos aí que ficaram até o final. Deixa o seu like aí no vídeo. E boa Páscoa a todos aí. Que você possa receber aí esse sacrifício de Jesus ali naquela cruz como uma salvação aí para os seus pecados, porque apenas esse sacrifício é o que pode nos curar dessa lepra aqui, que é a lepra que tem um detalhe também que eu esqueci de falar, né? A lepra, ela não pode ser desfeita, né? Ela não consegue reverter. Então, o pecado, meus amados, quando ele
toma algumas partes, não tem como voltar atrás, entendeu? Só quem consegue reverter isso é esse Jesus aqui que a gente falou. É o Jesus. Só ele que é capaz de restaurar a sua vida ao que era antes do pecado. E não importa qual seja o pecado, qual seja o erro, qual seja a dor que a pessoa esteja sofrendo, ele é capaz de trazer consolo. Eu testifico que isso tudo que eu falei aqui é verdade e espero que vocês possam ter esse encontro também. Um abraço e até a próxima. Feliz Páscoa, galera.